Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com muita saúde e em casa se cuidando, para que em breve possamos nos encontrar, certo? Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo do primeiro bimestre. Nesse bimestre nós falamos sobre a linguagem Scratch, uma linguagem de programação, né, que é organizada por blocos de comandos, bem diferente da linguagem que nós já aprendemos lá no sexto ano, que era a linguagem Logo. A linguagem Logo ela é uma linguagem desenvolvida por linhas de comandos, já a Scratch através de blocos de comandos. Vamos começar aqui nossa explicação com o programa Scratch. Essa versão que vocês estão vendo é a versão número 3, disponível no site do Scratch. Então, vocês podem acessar scratch.mit.edu e podem programar online, sem precisar instalar o programa. Se você não tiver computador, não tem notebook, não tem um tablet, não se preocupa, porque essa também está disponível para celulares, tá certo? Vamos lá. A linguagem Scratch, então, ela é organizada por blocos de comandos. Esses blocos são organizados também por categorias. Cada categoria possui uma cor. Essa que vocês estão vendo nesse momento é a categoria movimento. Os comandos parecem estar um pouco estranhos porque está em outra linguagem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, alterar o idioma. Então, nessa opção aqui em cima, onde tem o mapinha, vocês vão clicar na opção e vão selecionar o idioma de vocês. No nosso caso, nós vamos escolher português brasileiro. Não se esqueçam desse detalhe, tá bom? É muito importante alterar aqui no início. Essa área em branco que vocês estão vendo no centro é onde nós colocamos todos os comandos, todos os blocos de comandos criados para o nosso sprite. Quem é o nosso sprite? São os personagens da cena de animação. O sprite pode ter o nome sprite, ator ou personagem, certo? E o sprite, ator ou personagem é qualquer um que nós podemos buscar na biblioteca do Scratch. Não é somente o gatinho que está aparecendo aqui na tela, ok? Bom, para começar a falar um pouquinho sobre o Scratch, nós vamos falar sobre alguns comandos básicos, que são os comandos de direção, que são os comandos mova e gire. Para o Scratch se movimentar de um lado para o outro, nós utilizamos o comando mova e com ele a quantidade de passos necessários para o nosso sprite se movimentar, certo? Uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente é como ele se movimenta, como que é criada essa animação, como isso acontece. Então vamos lá. Um personagem ele pode se movimentar para a direita, esquerda, para cima e para baixo, através dos pontos cartesianos que nós vamos falar daqui a pouco. É importante vocês lembrarem que o sprite ele não movimenta os membros, então ele não movimenta o braço, não movimenta a perna. O que faz esse detalhe de animação e movimentação são vários sprites em posições diferentes, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre essa movimentação. Observando a nossa apostila, nós temos aqui o nosso plano cartesiano. Lembrando que nós temos dois eixos muito importantes, que são os eixos X e Y, também chamados de abscissa e ordenada. O meu eixo X é o eixo da horizontal, esse que vocês estão vendo em laranja aí na tela. E o nosso eixo da vertical é esse azul que vocês estão vendo, representado por Y, ok? Uma coisa muito importante, quando o nosso sprite se movimenta da direita e da esquerda, significa que ele se movimenta apenas no eixo X. Se o meu sprite estava se movimentando para cima ou para baixo, significa que ele está se movimentando no eixo Y. O eixo X possui números positivos do centro para a direita e do centro para a esquerda são números negativos. Já o eixo Y, do centro para cima, ele possui números positivos e do centro para baixo, ele possui números negativos. Isso significa que todo ponto no qual o Scratch se movimenta na nossa tela, ele está se movimentando em pontos do nosso plano cartesiano. Então, quando eu quero determinar para o meu sprite estar posicionado em um local específico, eu determino o ponto no eixo cartesiano no qual ele está. Isso através do comando vá para XY, que é um comando presente na categoria movimento, ok? Além desses comandos e além do eixo cartesiano, o que mais nós temos de muito importante para falar sobre o sprite, né? Então, como eu faço para movimentar a posição do sprite? Eu sei que ele se movimenta para a direita, à esquerda, para cima e para baixo, mas como eu faço para movimentar, trocar a posição? Inverter o meu sprite, colocá-lo de cabeça para baixo,
né? Ou inverter de um lado para o outro, de direita para a esquerda e de esquerda para a direita. Eu uso um comando que determina a posição, certo? E as posições são, para a direita, o número representado é o 90, para a esquerda, menos 90, para cima, 0 e para baixo, 180. Junto com essas numerações, nós usamos o comando de direção, que se chama aponte para a direção. Então, eu coloco o comando aponte para a direção e o número que representa a direção desejada. No caso, aponte para a direção 90 significa que ele está se movimentando na minha direita do meu eixo X. Aponte para a direção menos 90, ele se movimenta na esquerda do meu eixo X. Aponte para a direção 0 significa que ele se movimenta para cima no meu eixo Y. E aponte para a direção 180 significa que ele se movimenta para baixo também no eixo Y. Ok? Bom, vamos mostrar isso em comandos. Como que funciona então? Vamos abrir nosso Scratch. Então, como apresentado anteriormente, o comando vá para X e Y representa um ponto no qual o Scratch está. Nesse momento está X, 0 e Y, 0. Isso significa que meu sprite ele está exatamente no centro da minha tela. Se vocês observarem no desenho aqui ao lado, ele está no centro do palco. Por isso que está como 0, 0. Agora, se eu quisesse que ele estivesse mais um pouco à direita, eu trocaria o número da posição 0 em X. Então, nesse exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 100 para X. E vou clicar 2 vezes no comando. Tá? Vou colocar aqui a categoria controle. Vamos trocar aqui para a posição 100 em X, 0 em Y. E vamos executar este comando. Olha lá, meu sprite se movimentou para o ponto 100 em X. E isso acontece também para que ele se movimente para Y, tanto para cima quanto para baixo, e X para a esquerda, que são os números negativos. Como eu faço para ele se movimentar para o lado oposto? Então, eu coloco o número oposto. Qual é o número oposto de 100? Menos 100. Então, se eu colocar aqui menos 100, o meu sprite vai andar menos 100 passos. Ele vai andar 100 passos para trás. Vamos executar, olha lá, certo? O que é muito importante lembrar aqui, o sprite ele não se movimenta para trás virando a posição, mudando a sua posição, tá? Para isso, nós precisamos trocar o espelhamento do sprite, é trocar a posição que ele está direto na opção de fantasias. Então, se eu clicar aqui em cima em fantasias, eu consigo alterar, inverter a posição do meu sprite. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo invertê-lo para a esquerda. Ok, turma? Voltando aqui nos comandos, nós também falamos sobre o comando aponte para a direção. Esse comando ele é acompanhado do número que representa a direção do sprite. Como eu falei, o 90 representa direita, o menos 90 representa esquerda, o 0 representa para cima e 180 para baixo. Então, se nesse exemplo eu colocar aqui, antes desse comando, aponte para a direção, ou seja, vire para a posição 0, e em seguida vá para x menos 100 y 0, vamos ver o que acontece com o nosso sprite. Olha lá, ele vira então na posição, certo? E vai andar 100 passos. Vamos ver se vocês sabem por que ele virou para baixo e não para cima, sendo que 0 é a posição para cima. Porque ele está virando a posição do sprite. Como eu inverti a posição, ele está trocando para a posição que ele foi invertida. Tá? Então, se, por exemplo, eu trocasse o meu sprite agora, a posição horizontalmente, olha para onde ele iria? Para cima, que é a posição que o 0 representa. Então, é muito importante tomar cuidado quando vocês forem inverter a posição, o espelhamento do sprite, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Tá certo? Bom, feito isso, meu sprite ele vai andar menos 100 passos em X, então ele vai andar na esquerda, e em 0 de Y, então ele vai ficar na linha do meio em Y. Certo, turma? Basicamente, foi isso que nós trabalhamos esse bimestre, são as posições do sprite. É muito importante que vocês estudem a parte do plano cartesiano,
para entender as posições no qual ele se movimenta e entender como funciona a troca de posição do sprite, certo? Ficamos por aqui e continuamos no segundo bimestre. Um beijo, turma!